foi palco de um dos maiores eventos de neurologia e neurocirurgia, reunindo aqui profissionais renomados da área da saúde. O congresso foi promovido pelo Serviço de Neurologia e Neurocirurgia de Passo Fundo. O Estúdio 4 aproveita este tema para levar a vocês informações importantes da área. Estamos recebendo hoje o médico neurologista Alan Freilich, coordenador do evento realizado na semana passada, a fisioterapeuta Nedi Melo dos Santos Magagnin e o médico neurocirurgião Paulo Moacir Mesquita Filho. Bom, sejam todos bem-vindos ao Estúdio 4. Eu já aproveito com o Dr. Alan, porque assim, estava apreensiva, não é, Dr. Alan, em fazer o programa, porque é um tema bem específico, a gente não conhece profundamente o tema, mas é uma apreensão compreensível, porque as pessoas, de um modo geral, elas têm um certo desconhecimento do que é a neurologia e um certo temor também de tratar com um médico neurologista. Vamos quebrar tabus desde o começo. É isso mesmo, né? As pessoas, geralmente, se elas têm algum sintoma neurológico, por exemplo, dor de cabeça, né? É comum os pacientes que vêm consultar, eles já consultaram com um gastroenterologista, com oftalmologista, com um especialista em coluna, eles consultam em todo mundo antes de procurar o neurologista, embora o problema seja na cabeça. Então as pessoas têm um certo medo, né, ou desconhecimento. Se eu procurar o neurologista ou o neurocirurgião, eu vou ter alguma coisa grave, né? E na verdade não é assim, né? A maioria das doenças a gente tem tratamento, né? Uma especialidade que nem várias outras. Claro que, como outras especialidades, existem casos graves na neurologia, como tem em outras áreas, mas a grande parte das doenças dentro da neurologia tem tratamentos e tratamentos muito eficazes. E podem ser prevenidas? Há Sim. uma prevenção dentro dessa área de especialização? Sim, né? Depende de cada tipo de patologia, né? Mas existem várias estratégias de prevenção para diferentes doenças, né? Mas tudo aquilo que a gente sabe que faz bem para o coração, faz bem para o cérebro. Né? Então, fazer atividade física regular, ter uma alimentação saudável, ter bons hábitos de sono, manter atividades de lazer, descansar, né? Períodos de descanso. A gente precisa manter a nossa cabeça funcionando e com qualidade de vida. Bom, falei de prevenção, mas como a gente faz, como as mulheres especialmente fazem aquele preventivo anual com o seu médico ginecologista, é possível também fazer prevenção no sentido de procurar um neurologista, mesmo sem ter nenhum sintoma aparente, para ver o que está acontecendo ou se está acontecendo alguma coisa? A consulta com o neurologista, via de regra, ela não entra assim, em protocolos institucionais, né, ou nacionais de prevenção. Né? E geralmente os pacientes buscam atendimento se tem algum sintoma, exceto se a pessoa tem história familiar de alguma doença neurológica, né, que aí, dependendo da doença, isso pode aumentar o risco. Aí sim a gente orienta que se procure, né, uma avaliação antes, mesmo que a pessoa ainda não tenha sintomas. Bom, a gente tem aqui também a Nedi Melo dos Santos, que é fisioterapeuta, e a fisioterapia associada à neurologia, onde você atua. De que forma ela se dá, Nedi? Na verdade, se chama fisioterapia neurofuncional. Ela vai atuar na reabilitação de pacientes com distúrbios neurológicos, tanto adulto quanto crianças. E o objetivo da fisioterapia neurofuncional é reabilitar esse paciente para as atividades da vida diária. Por isso o termo funcional, que vem de função. Então é importante que a gente determine um objetivo funcional para esse paciente, para voltar às suas atividades da vida diária, seja caminhar, seja levar um copo até a boca, se vestir, então dirigir, ou seja, um objetivo nas funções do dia a dia. Por isso esse termo fisioterapia neurofuncional, que também antigamente se achava que demorava muito tempo para conseguir ganhos funcionais com os pacientes. Hoje, não. Hoje nós já temos como abordar esse paciente a curto, a médio e a longo prazo. E a recuperação de um paciente neurológico que tem a fisioterapia associada, ela é muito mais rápida, mais eficiente?
Certamente, em função de que o nosso cérebro, ele é plástico, ou seja, existe um termo muito conhecido hoje que é a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, de se remodelar em função de uma lesão. E a partir disso, a fisioterapia vai usar estratégias motoras específicas para cada patologia, para cada doença, para cada disfunção, para acelerar esse processo neuroplástico do cérebro. Bom, se as pessoas de um modo geral têm medo de um neurologista, de um neurocirurgião, então nem se fala, não é, doutor Mesquita? Sem dúvida. Qual é a função do neurocirurgião? Na verdade, a gente atua em diversas áreas, né? Tem vários tipos de patologias, né? A minha área mais específica é relacionada a tumores cerebrais, então realmente é uma área que o pessoal tem um receio um pouco maior. Mas em todas as áreas da neurocirurgia existem tratamentos adequados, como o Alan já tinha mencionado, né? E a gente vem conseguindo nos últimos, eu diria 20, 25 anos, cada vez resultados melhores do ponto de vista cirúrgico, né? Não só do ponto de vista de cura da doença, mas uma coisa que é muito importante, que é a questão funcional, né? Então, antigamente se tinha muito aquela ideia de que o que realmente importava era curar o paciente, independente da sequela que eventualmente ele ficasse. Hoje em dia se tem outros parâmetros, né, para avaliar o sucesso de um procedimento cirúrgico, seja qualquer que seja ele, e isso passa muito pela questão funcional, né? Então, hoje se preza muito mais a função, a independência do paciente na vida diária, né? Mesmo que em detrimento de uma ressecção subtotal de um tumor, por exemplo, né? E hoje as cirurgias estão cada vez menos invasivas. A tecnologia ajudou muito na evolução desses procedimentos. Sem dúvida. O neurocirurgião ele é basicamente dependente de tecnologia, né? Tanto do ponto de vista de microscópios cirúrgicos que aumentam a forma que você enxerga as estruturas e a iluminação, enfim, né? Até materiais específicos que você trabalha, né? Nesse sentido. Então, a gente é bem dependente de tecnologia, tanto durante o procedimento cirúrgico, como no pré-operatório, para diagnóstico, né, para planejamento daquela cirurgia. E existem diversas ferramentas, né? Hoje existem os acessos endoscópicos, endonasais, existem as cirurgias minimamente invasivas, né? Então, sem dúvida. Passo Fundo é um centro médico, a gente já sabe, um centro médico regional que atinge um raio de uma população que supera 1 milhão de pessoas. No caso de cirurgias, neurocirurgias, como é que Passo Fundo está classificado em termos de atendimento, de tecnologia hoje, em relação aos demais centros do país? Olha, eu acredito e tenho experiência internacional, inclusive sobre isso, a gente não perde para nenhum centro grande, né? Claro que a gente tem alguma limitação por conta da demanda, né? Uma área muito grande, uma demanda muito grande de pacientes, mas do ponto de vista assim, de armamentário cirúrgico, de exames diagnósticos, eu acredito que o Passo Fundo está muito bem, está ao nível das grandes cidades. Bom, doutora Alan, vamos falar um pouquinho sobre as doenças relacionadas à neurologia. Quais são as mais comuns hoje? Cefaleia é uma das principais queixas, né? Famosa dor de cabeça. Né? Então, extremamente frequente. Distúrbios do sono, né? São extremamente prevalentes na população. AVC, né? O derrame, né? Que agora recentemente teve a campanha, né? mundial de prevenção do AVC. E aí várias doenças neurodegenerativas, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, esclerose múltipla. Então, a gama de doenças dentro da neurologia é muito grande, né? E muitas vezes até muitas dessas doenças não são nem conhecidas para a população, né? Frequentemente a gente atende algum paciente, faz o diagnóstico e a pessoa nunca ouviu falar daquela doença ou ouviu falar, mas não tem a menor ideia do como é que ela acontece, o que pode ser, né? Então, a nossa função é muito também de esclarecimento, né? E às vezes a gente vai cada consulta, a gente tem que esclarecer sobre possíveis sintomas que o paciente pode ter com a doença, porque são coisas muitas vezes desconhecidas. Congressos como o realizado na semana passada, eles objetivam atualizar os profissionais e também estudantes, não é? Esse é o papel principal de um evento
da envergadura desse? O Congresso, eu acho que ele teve um papel extremamente importante, não só pela questão de atualização, mas uma das questões que esse ano a gente buscou muito no Congresso foi a integração com as diferentes áreas multidisciplinares que atuam dentro da neurologia, né? Então, a gente deu muita importância a isso. Então, com a gente, palestrantes, né, dentro da fisioterapia, da terapia ocupacional, da odontologia, da neuropsicologia, porque todas essas áreas são extremamente importantes na reabilitação e no tratamento dos pacientes neurológicos, né? E essa questão que o SNN busca de trabalhar em equipe, né, com toda a estrutura lá, e o nosso congresso a gente tentou realizar ele dessa forma também, né, mostrando que essa integração pode ajudar muito mais, né, o paciente. Bom, essa equipe multidisciplinar, Neide, a gente poderia explicar quais profissionais atuariam dentro de uma equipe dessa natureza? Dentro da neuroreabilitação, então, nós temos a fisioterapia neurofuncional, o dentista especialista para pacientes com necessidades especiais, a fonoaudióloga também especialista na área, a neuropsicóloga, assistente social, São nutricionista. Sim, porque o paciente é complexo, né? E a gente costuma dizer que a gente não trata a doença, a gente trata uma pessoa que possui sentimentos, que possui objetivos, que possui medos, que está doente. Então, a gente precisa de toda essa equipe para realmente conseguir trabalhar a demanda que esse paciente está nos trazendo. Quantos profissionais tem o serviço de neurologia? Mais de 20 Mais de 20 profissionais. Na clínica, e aí todos os residentes da neurocirurgia e da neurologia. Tem casos mais graves ou mais específicos que são em maior número atendidos na clínica? Por exemplo, o maior número de casos lá são de Alzheimer ou são de distúrbio do sono ou de outras doenças. Quais são as doenças mais graves? Depende, na equipe, cada um dos profissionais, tanto dos médicos e também da equipe multidisciplinar, a gente trabalha com especialidades específicas, né? Então, cada médico acaba atendendo um grupo diferente de pacientes, né? Então, que nem o Dr. Mesquita, ele trabalha mais com a parte de tumores cerebrais, tem outros colegas que trabalham mais com a parte de doenças da coluna, outros com cefaleia, então acaba sendo direcionado muito também para cada uma das subespecialidades dentro da clínica, né? Então, os profissionais acabam tendo prevalências diferentes, né, de doenças. Doutor Alan, doenças como o distúrbio do sono, dor de cabeça, que é a cefaleia, elas têm uma relação com o estresse cotidiano das pessoas? Tem uma relação com o modo de vida das pessoas? Talvez um problema do século, né? Seja esse, né? Tem muita influência, né? Quer dizer, o estresse, por exemplo, é o principal desencadeante de crise de enxaqueca, né? 80% dos pacientes com enxaqueca, que têm enxaqueca, têm crises desencadeadas por períodos de estresse, que pode ser um estresse não um fator grave, específico, mas pode ser só uma semana de mais trabalho, uma semana com uma rotina mais corrida, isso desencadeia mais crises. Insônia, né? A principal causa de insônia, falando dos distúrbios do sono, é estresse, quer dizer, a pessoa também está com muita correria, está com problemas, vai para a cama e continua pensando nos problemas do dia seguinte, né? E não consegue desligar. E mesmo doenças como esclerose múltipla, por exemplo, o paciente está num período de mais estresse, ele sente mais os sintomas, ele tem um risco maior de ter surtos da doença, então influencia muito, né? É por isso que é necessário uma equipe multidisciplinar, porque muitas vezes o tratamento não está nem na medicação, né? Exatamente, então às vezes na intervenção precoce desses pacientes, nos pacientes com esclerose múltipla é importante a medicação, sim. Nos pacientes de Parkinson também, mas e aí a gente vai trabalhando esses ajustes físicos ou fonatórios, no caso da fono, né? Ou em função das mordidas, da mordida em função da odontologia, da apneia do sono, que a dentista também trabalha. Então é importante porque realmente a gente quer melhorar o dia a dia desse paciente, para que ele tenha menos gasto energético, por exemplo, para caminhar,
certo? Que ele caia menos, que ele tropece menos. Então, esses são os objetivos neurofuncionais. Bom, a gente vai entrar no próximo bloco em alguns temas específicos, tipo o AVC, a labirintite, que não é esse termo, mas a Nedi vai explicar, e também o tumor cerebral, aí de forma mais específica. A gente vai fazer um intervalo e já retorna.